Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Sétima alta consecutiva do Ibovespa em um movimento, né, seguindo o que a gente vem observando nesses últimos dias, na verdade desde, do Copom, que foi uma reversão da curva de juros, com o mercado colocando na conta que o topo, do aumento de juros pelo Banco Central chegou, Daqui não passa. Pode ser 12,75, pode ser 13, pode ficar nesse meio do caminho, nesse momento, 12,75, 13 e tal, mas dali, pelo que foi sinalizado pelo Copom, dali não passa. Então, o que isso quer dizer? Significa que o nível de risco atingiu um pico. E isso é muito importante. Isso é traduzido pela curva de juros. Ah, mas os juros pode chegar a 13, pode chegar a tanto. Está muito perto, a gente vai dar uma olhada aqui na curva, está muito próximo disso já, Para esse ano, para 2023, se você observar, que é o que o mercado vem observando agora, a expectativa, pelo que foi dito pelo Copom, pelo presidente do Banco Central hoje, e o que foi muito bem sinalizado pelo relatório trimestral de inflação que saiu hoje pela manhã, é que a expectativa de inflação para 2023 está bem tranquila. Então é o seguinte, para esse ano, qual que é a leitura, o que vem sendo feito? Para esse ano, a inflação vai superar, provavelmente vai bater a meta. Vai ficar acima da meta, vai ficar ali. A projeção nesse último relatório de emprego, na verdade, as projeções de inflação ficaram estáveis, mesmo colocando na conta, tá? Perspectiva de aumento das commodities, em vista da guerra, em especial combustíveis e agrícolas. O Banco Central, pelo relatório trimestral de inflação, eles nem mexeram nas estimativas. Para 2022, 7,1%. E aí que entra a questão que abre espaço para essa correção da curva de juros. Para 2023, também ficou estável em 3,4%, tá? E para 2024 foi reduzida de 2,6% para 2,4%. Então, o que o Banco Central coloca de cenário? Bom, a gente se antecipou no aumento de juros, ano passado saiu dos 5, a gente está para fechar em 11, sei lá, em 10,75, uma coisa assim, Então foi realmente, sem dúvida nenhuma, que a gente fala assim, o Banco Central não ficou atrás da curva, ele acompanhou muito bem essa curva, muito contrário ao que vem sendo dos bancos centrais lá de fora, Fed, Banco Central Europeu, eles estão correndo atrás da curva, E aí, esse trabalho de antecipar o movimento inflacionário, que também, não vamos esquecer, também tem um componente fiscal dentro e tal, Esse trabalho de combater o movimento inflacionário, também a gente pode colocar na conta o dólar, que o dólar também ajuda, essa queda do dólar ajuda também na parte de inflação, caso isso seja repassado para o consumidor, Então você tem esse cenário de acomodação da inflação de acordo com o Banco Central e que isso permite que a Selic fique nessa região aí no máximo de 12,75, chutando muito alto 13, e que ao longo do ano que vem, em vista da expectativa que essa inflação vai ser reduzida e que esse choque de preços das commodities ele não perdure, ou não piore, aí você tem uma expectativa de uma inflação mais controlada para 2023, 2024, o que abre caminho até mesmo para uma redução de juros, enfim. Então, essa inversão da curva que a gente vem observando é o que ajuda a explicar, literalmente explica esse movimento de alta do Ibovespa. Essa mesma visão foi resultado de quando o mercado bateu a máxima histórica e que a gente virou a mão. A gente, na verdade, foi
tirando peso, né, fazendo parcial, tirando bolsa da carteira, né, no caso onde, né, quando estava na Clear, a gente tirou dinheiro, né, foi reduzindo por conta dessa expectativa de inflação e aumento de juros e mudando um pouco da composição, migrando um pouco para a renda fixa, né. E agora chegamos num ponto de inflexão importante de virada de portfólio para as ações que sofreram muito com isso, varejo em especial, varejo e construção e varejo em especial, né? Tanto que são as ações que vêm despontando nesses últimos dias, né? Ações, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas vamos só passar aqui por Magazine, que foi o destaque de alta, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Às 6 horas eu entro ao vivo aqui no canal do Põe no Bolso e a gente fala um pouquinho mais sobre outras ações de outros setores. Aqui tô dando um panorama macro, que é o objetivo, e para explicar o que foi esse movimento de mercado, beleza? Então, isso, né, isso explica o movimento do mercado. Então, só para fechar, amanhã, 9 horas da manhã, sai o IPCA 15 de março, que é a prévia do IPCA, que é a nossa inflação oficial. Vamos ficar muito atentos a esse resultado. Por quê? Se ficar bem acima da expectativa, né, se superar bastante a expectativa, ficar acima da expectativa, essa curva, pelo menos a parte curta, né, a parte curta também deu uma azedada agora, né? Essa parte curta pode dar uma revertida, né, porque se você colocar aqui a projeção para esse ano tá em 12,75, né, 12,80, pode ir para 13 e dar uma freada nesse movimento de alta do mercado. Então amanhã esse IPCA 15 vai ser muito importante para determinar o futuro do curtíssimo prazo do mercado. Mas sem dúvida nenhuma, o movimento dessa semana, graficamente falando, consolidou, né, a tendência de alta de curtíssimo prazo. O viés de baixo de curto prazo perdeu muita força e, né, aquela comprinha do retorno dos 108, 109 mil pontos deu muito certo e vale a pena agora, né? Pelo menos o risco-retorno na minha cabeça não faz muito sentido para você comprar qualquer coisa nesse momento. É esperar um pullback, e esse pullback, o que é mais interessante de tudo isso? Em vista dessa possibilidade da inflação, desse cenário inflacionário, e é o cenário que o Bacen vem trabalhando e que o mercado ele trabalha, afinal de contas, é o Bacen que manda na taxa de juros, então a gente tem que confiar nisso. Se eventualmente o Bacen estiver errado e essa comunicação for falha, o mercado cobra, né? Aí vai cobrar bastante, tá? Mas a priori você tem que obedecer o que o Banco Central vai fazer, né? Sem dúvida nenhuma, porque é ele que manda na Selic, beleza? E aí a gente vem observando esse movimento de reversão da curva, beleza? E só para fechar, né? Por que é importante, né? Porque os juros servem como uma referência de risco nos modelos. Quando a curva de juros recua, o risco que é colocado no modelo ele reduz e aumenta o upside das ações, beleza? Dito tudo isso, né? Vamos aos gráficos, vamos lá. Como eu disse, né? Aqui 7ª alta consecutiva. O volume segue fraco, mas contra a tendência, contra o fluxo, não existem argumentos. Tendência de alta foi renovada no rompimento do 115, caminho aberto aqui para o 120, né? Tá já bem próximo, né? Se você for pensar em aqui, potencial upside contra potencial downside não está atrativo, que essa é a minha questão, né? A gente rasgou direto. Comprar um rompimento aqui é muito difícil, mas a compra desse pullback aqui ficou óbvia, muito óbvia aqui, né? Aqui ficou muito bonita essa compra de pullback, né? Novamente nessa região dos 110, 109 mil pontos, né? E aí vai carregando a posição, beleza? Queria mostrar aqui a curva de juros, né? Aqui é o F24, né? Janeiro 24, que é a expectativa para a Selic para 2023. Olha onde ela está indo, para a região dos 12, tá?
Está indo para a região dos 12. Assim, o que mostrou, o que vem mostrando esse movimento? Tá? Que, de fato, o mercado deu uma exagerada na expectativa de inflação para 2023, né? A expectativa de inflação para os próximos anos foi muito afetada pela expectativa de curtíssimo prazo, de um ano, né? E aí o mercado vem corrigindo esse movimento, além da sinalização do Banco Central. E aí que eu falei do 23, né? Ele deu uma azedadinha aqui, só ficar esperto, né? Só ficar esperto que pode dar só um spikezinho, beleza? Bom, Ibovespa. Vamos voltar para o Ibovespa. Acima dos 115, o mercado segue sua tendência de alta de curtíssimo prazo, né? Como eu falei, cuidado aí o risco-retorno, vá carregando suas posições, enfim. Alvo 120 mil pontos. No semanal, provavelmente, né, não vai cair 3% amanhã, assim eu espero, mas provavelmente deve encerrar acima dos 115, confirmar esse rompimento. Esse viés de baixo de curto prazo perde bastante força, né? Se romper 120, anula completamente. E o curtíssimo prazo é comprador. Então, qualquer pullback para 115 ou 111 é uma oportunidade de compra. A mesma forma que foi aqui nessa região dos 108, né, nesses últimos 3 meses. Beleza? Dólar. Então, a gente já comentou, né, no mensal está no suporte importante, no semanal precisa de um sinal de reversão. No diário, a gente encerrou o dia aqui, deixa eu só tirar aqui, com um candle de reversão. Vai encerrar, né? Ainda não fechou, né? Provavelmente vamos encerrar o dia com um candle de reversão bem bonito, tá? Bem bonito no diário. Aqui, o que eu faria, tá? O que eu pretendo fazer, na verdade, também, né? Se esse candle for confirmado amanhã, ou seja, né, o mercado conseguir encerrar acima dessa máxima, né, essa máxima desse candle, vale fazer um primeiro aporte, tá? Se você gosta de fundo cambial, alguma coisa nesse sentido, no caso eu vou fazer via fundo cambial, vale um primeiro aporte. Vale um primeiro aporte. Não colocaria tudo, né? Não colocaria todo o dinheiro que é projetado para adicionar em câmbio, né? Mas pelo menos um pedaço eu colocaria em vista desse sinal gráfico do diário, em vista de tudo que a gente falou de semanal e mensal, beleza? Então vai depender do fechamento de amanhã, e esse também vai depender muito da questão da curva de juros, beleza? IVVB11, né? Bom, a parcial foi feita, tá no mesmo ponto de compra. Aqui eu já prefiro, na configuração atual, eu prefiro ir para o fundo cambial, pegar dólar direto, tá? Afinal de contas, se a gente olhar também o S&P, também, né, não tem um grande potencial de valorização, né? Então, prefiro pegar na veia o dólar naquele momento, né? Nesse momento aqui, o dólar não fazia tanto sentido, só dólar não fazia tanto sentido, mas a combinação de ter a oportunidade de pegar S&P e o dólar era uma oportunidade interessante, tanto que foi. Agora acho que é melhor você ir seco no dólar, beleza? Falando dos papéis, vamos começar falando aqui do destaque de alta do dia das Blue Chips, Gerdau, aqui nessa luta para romper esse topo, né? Esse topo aqui que determina. O máximo histórico, R$34? Caramba! Esse patamar aqui dos R$31, lá de 2008, né? Eu lembro. E Gerdauzinha. Então, aqui, papel, dá numa resistência importante. Um patamar que, caso confirme o rompimento, tem como alvo o topo histórico aí em R$34. O ponto você vai comprar esse rompimento? Eu quero comprar esse rompimento aqui.
eu vou lá, eu quero comprar esse rompimento, porque para mim faz todo sentido, tá? Seu stop correto seria abaixo desse último fundo, né? Então fica difícil. Para mim é bem complicado fazer uma operação dessa com o Ibovespa já fora das bandas, esticado em todos os termos técnicos. Eu fico receoso, essa é a palavra. Então decida, certo? Se você vem carregando a posição, mais uma vez, né, a referência é 29,35. Perdeu 29,35 fechamento diário, faço uma parcial. Tranquilo? Valeta, nada mudou, mesmo cenário, travado aí próximo da máxima histórica, nada mudou. Petrobras, fechando acima da média móvel de 21. Se encerrar a semana acima desse R$32, esse viés de baixa de curtíssimo prazo vai ser anulado. E aí a superação da máxima desse 32,60 abre espaço para uma recuperação até R$35. Tá? Vamos ver. O volume segue fraco, né? Mas acima de R$32 não há discussão sobre correção da Petrobras. Dos bancos, né? O banco que a gente já gosta, comprou, enfim, aqui a gente já foi sinalizado compra diversas vezes, aqui nos 32,90, 33. Banco do Brasil está no topo, não compraria rompimento, aqui é buscar uma parcial, tá? Não faria. A compra já foi, né? O ponto é esse. A compra já foi, deu o pullback. Aqui tá o 3 candles de indefinição, que é ponto para você fazer parcial. E tá ótimo, maravilhoso. Tranquilo? Vamos falar dos destaques positivos. Teve BRF também, aqui destaque de alta do dia. No final das contas, não confirmou o candle de reversão, né? Mas segue o ponto, né? Deixou para trás esse 16,48 aqui, ainda tem venda, né? Essa região, a mínima de hoje, né? 16,45 aqui, beleza, ainda tem uma vendinha. Superou 17,47, anula essa expectativa de queda, tá? Vamos para os destaques de alta. Bom, como eu falei, os papéis que sofreram muito, questão de juros, em vista de aumento de dívida, né, como o caso aqui do Banco Inter, formando sinais de reversão, né? Então, se você observar aqui, respeitou o suporte mais importante, está fechando o dia acima da média móvel de 21. Ponto você está comprando, né, uma alta forte contra a tendência, né? Rompimento contra a tendência sempre é muito complicado, né? Ainda mais no mercado esticado. Mas, sem dúvida nenhuma, R$19,60, R$19 é um ponto de suporte importante. Do mesmo sentido que esse 22 aqui, 23,75, que foi o patamar, essa região aqui, 23, né, com 22,60, é uma região de resistência muito importante, que foi o ponto perdido que abriu o caminho para essa correção. Então, tá difícil, né? Imaginar aqui um risco-retorno assimétrico. Está bem assimétrico o risco-retorno. Então espere um pullbackzinho, né? Não vá comprar no meio de uma alta em um papel em forte tendência de baixa. Como o caso aqui de Magazine Luiza. Encerrando o dia acima, provavelmente vai encerrar a semana acima dos R$6. Ontem, né, lá na live, eu expliquei bastante, né? Sobre a importância desses R$6, como o mercado defende essa região, e esse fechamento semanal abre espaço para montar uma primeira posição de compra no ativo. Vai comprar agora subindo 10%? Não, espera um pullbackzinho e aí em busca de uma compra. Tranquilo? Deixa eu ver outros destaques de alta aqui. BID, Magazine, Cash, mesma situação, né? Perdeu ponto, fazendo repique, está contra a tendência, você tem testando resistência importante, que foi o último fundo perdido. Se você quer comprar esse rompimento, maravilha, seu stop é abaixo da última mínima, eu não faço esse tipo de operação. Tranquilo? Destaques negativos. Local Web, né?
hoje eu não tive tempo de ver a temporada de resultados, mas aparentemente foi mais um resultado ruim, né? Aqui o papel tentou mostrar uma recuperação, agora é o seguinte, perdeu essa mínima de hoje, segue a tendência de baixa principal rumo aos 7,70, tá? Brasil Agro, é uma correção natural depois do forte movimento de alta, né? A parte de commodities vem fazendo esse movimento. Aqui você tem duas opções, né? Você tem o 31,30 podendo ser uma oportunidade de compra interessante, mas o melhor ponto é o R$30. Se você está comprando no papel, vem carregando, 31,30 é o seu stop, né? Rapivido, resultado horroroso, horroroso, mas o papel que um múltiplo interessante. Vale a pena dar uma estudada, vale a pena estudar. Graficamente, expectativa é de seguir um movimento de baixa e buscar essa região aqui dos R$10, tá? Essa é a expectativa, mas acredito que tem algum valor esse ativo nessa região. R$10 pode ter algum valor interessante aí intrínseco. Então, vale a pena dar uma estudada no case. Tranquilo? E é isso, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui foi um comentário macro. Fique ligado, né? A partir das 6 horas eu entro ao vivo aqui no canal do Põe no Bolso e nós podemos falar um pouquinho mais sobre ações, falar sobre os setores, né? Esses movimentos de forte alta desses setores que foram batidos por conta da curva de juros. Também vou mostrar para você um gráfico interessante, colocando, né, Ibovespa e curva de juros, a parte mais curta da curva de juros, que é o que mais pega nos modelos, para a gente entender por que é tão importante acompanhar a curva de juros. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.